22 de março de 2020 e este é o episódio 83 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Tiago Carrunda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, está tudo bem? Está tudo peixinho, pá. Estás em casa hoje? Hoje e o resto da semana passou toda e mais um bocadinho da outra antes, portanto sou assim. Tens papel higiênico? Bastante. Pronto, isso é que é preciso. Eu comprei um caminhão tiro cheio de papel higiênico. Tu és um daqueles, então. Sim, tenho ali um caminhão tiro estacionado na rua, cheio com papel higiênico e vou começar a vender a preços inflacionados. Por mim, tudo bem. Parece-me bem. Entregas na Ericeira? Tens é que vir cá entregar, que eu não saio de casa que eu estou cheio de medo. Eu não entrego, tenho que lá ir buscar. Eu tenho um botão que lá abre um dispensador e despeja a dose que pagaram. Mais que isso não, menos que isso também não. Por isso é que tu não saíste de casa esta semana, estiveste a desenvolver essa solução. Exatamente. Mas então, o que é que contas? Como é que foi a tua semana? Diferente do normal, calculo? Não tão diferente, se calhar. Esta e a semana passada, mas tive... O fim de semana passado e esta semana deu para brincar um bocadinho. Ainda antes de gravar o episódio anterior estive a brincar com a minha board, com o mixer, que é para quem não sabe, é um Behringer Xenix que é 1202 USB, e estive a ver uma série de vídeos no YouTube sobre a board e sobre outras boards do mesmo fabricante, mesmo tipo de gama de boards, e estive a aprender a usar um bocadinho a board enquanto fui mandando umas cenas também para o Alex, o senhor podcast, para ver se conseguia afinar aqui a board para as minhas necessidades, e entre os vídeos e tudo isso consegui alinhar aqui a board um bocadinho melhor, portanto o som é expectável que esteja a ser um bocadinho melhor, e pelo que eu ouvi, creio que sim, e o Alex também confirmou que sim. Quantas vias é que tu tens a usar? Neste momento tenho uma via só. Só? Sim. Quais foram, quando estavas a brincar, que tipo de ajustes é que tu fizeste? Equalização dessa via só? Sim, em boa parte isso. Os níveis também. Também andei a fazer experiências com monitorização. Esta board tem um defeito, que é tu não consegues enviar e receber para o PC ao mesmo tempo, fazendo a monitorização em simultâneo, ok? É uma limitação desta board. Define isso, olha que acho que é isso que eu faço. Não é? Consegues fazer parte destas coisas, todas elas em simultâneo, não consegues. Então descreve-me outra vez, que é para ver se eu consigo fazê-las ou não. Espera aí. A board recebe som do PC, envia certo? som para o PC, okay, e também para os teus headphones ligados diretamente na board. Em que saída? Os headphones ligados em que saída? Os headphones. Ligado na saída headphones, é isso? Exatamente. Há uns hacks para fazer isto, ok? Sim, eu tive uma hora. Tive uma hora com um colega do outro lado, um colega de trabalho, na altura por causa das videochamadas, porque é isso que tu tens que fazer quando fazes, por exemplo, quando confias na tua mesa para gerir o som de uma videochamada. É que tu tens que receber o som, enviar o som e ver o que é que se passa. Aliás, é o que eu estou a fazer agora. O que eu estou a fazer agora é exatamente isso. Eu recebo o teu som, mando o som para ti e... Mas não estás a monitorizar, tu não estás a ouvir o teu som, estás a ouvir o meu som. Estou a ouvir o meu som. Não estás. Queres ver? Estou a ouvir o meu som agora. Sim, é um botão. Estou a ouvir o meu som e o teu. Então deves ter uma versão diferente da board. Sim. Porque pode acontecer haver diferentes versões da board, porque na versão que eu tenho e outras versões, e eu vi no YouTube o pessoal a dizer peritos. Comprámos no mesmo dia. Sim, mas isso não quer dizer que não possam ter vindo versões diferentes. A gente depois confirma isso em off, mas está bem. Eu tive não há forma de confirmar, a não ser abrir lá por dentro e ver se os chips são iguais. Então esquece, meu caro. Então vamos assumir que são iguais. Não. Nem... Eu não sou nada disso. Eu não sou, aliás, eu conheço demasiado de dispositivos deste tipo e de telemóveis e tudo isso para saber que eles podem ser praticamente iguais por fora e ter software igual e tudo, e ter funcionalidades diferentes em termos de hardware. E eu vi vídeos no YouTube de pessoal perito disto a dizer que este é um defeito desta board. Agora, há uma forma de fazer isto, ligando isto de outras maneiras.
pegas no master eventualmente, sacas do master e alimentas uma via com esse master. Exatamente, e há outras formas ainda, mas apesar um problema é que o outro lado começa-te a ouvir também, aliás, eu ouço, para o master vai o meu som, o som e o som do outro, esse é que é o problema. Exato. Ok, estou a ver. E tu não queres gravar o som do outro, queres gravar só o teu. Exatamente. Por isso é que eu quando o assunto é gravar, gravo no Zoom e acabou. Pronto. E aí tenho garantias de qualidade e de não poluição. Mas tudo bem. Olha, deixa-me dizer-te que tens de começar a brincar mais com a tua board. Pá, eu tenho a minha board. E dá para fazer ainda mais coisas, depois se quiseres, em termos de software, ok? Se tu tiveres coisas como o Jack ou outros sistemas de sons, outros sistemas operativos, também dá para fazer roteamento de som de outras formas dentro do PC e fazer isto. E ainda há outra forma de fazer isto também, mas que ficas com uma enorme latência de som, e o que é chato. Não, tu queres estar a ouvir as coisas imediatamente, não queres estar a ouvir tipo um segundo depois ou coisa assim. Até meio segundo perturba bastante e é bastante chato. Portanto, entretanto o que eu fiz foi gravei-me e monitorizei-me durante um bocado, ajustei os meus níveis todos, fiz a equalização e tal, e depois, a partir desse momento deixo de estar a precisar de monitorizar-me. O ideal era estar a monitorizar-me, mas não, assim não estou. Acaba por ser quase também uma sobreposição, que é, tu ouves a tua voz que sai da tua boca e ouve-la novamente. Uma coisa é que estás num grande palco com muito barulho e com outros instrumentos. Eu digo isto como trabalhava com bandas, a munição era uma coisa muito importante. Agora, neste ambiente, que é realmente um ambiente mais recatado, mais calmo, em que tu, se estiveres com atenção, estás-te a ouvir e a ouvir aquilo que estás a fazer. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa também. Sim, porque claro, se ficas com a ideia de outros ruídos que estão a acontecer à tua volta e que tu, por não te estares a monitorizar, não te apercebes, principalmente se como utilizares headphones com cancelamento de ruído. Ok, tudo bem, concordo. Mas olha, deixa-me dar-te ideias. Que a minha board tem, neste momento, ocupadas, não sei se são 4, são 5 vias. Ora, Quem é que tens ligado? Quais são as vias? As XLR? XLR? Está misto. Porque eu tenho na primeira entrada tenho o meu microfone condensador, que habitualmente utilizo. Aliás, quem estiver a ver o streaming é este. Exatamente. E que normalmente utilizo para. É o original desta secretária. É normalmente aquilo que eu puxo para baixo quando vou fazer uma chamada de trabalho ou uma coisa, quando falar com alguém. É esse que eu utilizo. Deixei de usar aqui no podcast porque se ouviam barulhos a mais da minha casa. Que a minha casa não é propriamente o sítio mais amigável para gravar podcasts. Na segunda via tenho um dinâmico, um SM58, que também está sempre ligado. Isto para não ter que andar a trocar de uns microfones para os outros, de uns cabos para os outros, estão sempre ligados. Depois eu subo ou deixo o microfone, subo o volume do microfone que eu quero utilizar. Depois deixa-me espreitar. Exatamente, na terceira via, XLR também, tenho um adaptador, um receptor Bluetooth. Para os headphones? Não, é para receber, não é para enviar. Para receber, ok. Portanto, é para eu emparelhar o telefone ou o tablet ou qualquer coisa e poder injetar som direto na mesa. Dá-me jeito às vezes para ouvir podcasts ou para ouvir música que tenho no telefone e que emparelho por Bluetooth e a coisa funciona. Tenho outro que o buraco está ocupado, mas não estou a usar, mas que é um adaptador de jack. Deixa-me ver. Mas deve ter aqui um também, caiu para aí para exatamente. Trás. Um adaptador de jack, olha, para quem está a ver o stream, já só para a malta começar a perceber que quem não vê o stream perde. Portanto, é XLR de um lado, jack grandalhão do outro. Esse é jack, sim. Eu tenho só. Deixa eu cá ver se eu consigo apanhar. Está aqui. Ora, este que eu estou a dizer, este é para mini jack. Okay? Para mini jack. Estás a ver que tens mini jack? No outro dia tem mais que não tinhas. Eu pensava que tinha jack e é mini jack, tens razão. É mini jack, eu sei. Comprámos 4, 2 para ti, 2 para mim. Eu sei o que é eu sei quase todo o material que tu tens, meu caro, porque eu sou o receptador do teu equipamento e depois a divisão. Agora com o corona estamos lixados, vai. Estás tu lixado, queres comprar coisas, tens que ser mesmo tu a comprá-las. Por acaso acho que vou encomendar umas cenas. Estou a precisar de umas fichas triplas.
Este não tenho utilização neste momento. Está lá ligado para não estar arrumado, está lá ligado. E depois tenho mais uma entrada que ocupa-me a via 11 e 12 em jack. Deixa-me só ver qual é que é. No meu caso, porque como diz-me é a última. Ok, sim. Ok. E que tem do outro lado um mini jack e que eu tenho lá ligado um Raspberry Pi onde instalei o Volumio. O que é o Volumio? O Volumio é uma espécie de um Kodi, mas que só para áudio. Ok. Malta do vinil compra uns DACs e não sei o quê, e liga o Volumio no DAC e põe a coisa a funcionar e fica com alto som. Eu descobri que se ligar um Volumio ao Wi-Fi cá de casa, eu tenho uma conta Spotify Premium e então consigo controlar do meu telefone a música que eu quero que o Volumio toque. Portanto, não tenho uma biblioteca de música muito substancial cá em casa, mas poderia também. Aliás, eu acho que tenho, a partilha que eu tenho de música cá de casa está no Volumio, já está montada no Volumio. Okay. Mas fundamentalmente utilizo aquilo para, através do telefone, envio, quando estou a ouvir música, envio para o Volumio e não tenho que estar sequer dependente do telefone ou do computador para controlar, aquilo fica a tocar e eu controlo o volume através da mesa e desenrasco-me assim. Não funciona, não percebo, mas é feature, não é bug, pelo menos tendencialmente será, da forma como é descrito, que não é permitido ouvir podcasts em dispositivos externos. Ou seja, eu consigo passar do meu telefone, eu consigo ouvir podcasts, eu ouço a maior parte dos meus podcasts atualmente através do Spotify. Eu consigo estar a ouvir uma música e passá-la para o Volumio, ou passá-la para o PC. Eu não consigo passar um podcast para o Volumio, só consigo passar para o PC. É estranho. Portanto, se alguém tiver solução para isto, agradeço. Agora eu não tenho e está dito mesmo que não... Há mais pessoas com o mesmo problema, portanto eu deduzo que não seja das minhas mãos. E tenho mais uma entrada, a entrada que está por baixo do main mix, da saída principal da mesa, e tenho lá ligado, nem sei muito bem o que, acho que é um cabo que eu só uso de vez em quando. Mas também tem um mini jack do outro lado para eu poder ligar um telemóvel ou... Sim, para ligar um leitor de CDs ou uma coisa desse tipo. Por exemplo, exatamente, isso. E depois tenho a saída principal ligada a um amplificadorzinho pequenino e esse amplificador ligado a duas colunas que eu tenho na minha secretária, que é o que me dá a música. Agora tenho toda a gente em casa quando estou a trabalhar, portanto tenho que maneirar no volume, mas quando estou em casa a trabalhar sozinho e preciso de não ouvir mais nada, ponho a minha música e ponho-a com um volume considerável para poder abafar todo e qualquer outro ruído que aconteça no caminho. E este é aquilo que eu tenho, mas basicamente o que eu controlo, eu uso quase tudo em flat, porque eu sou um gajo duro de ouvido, portanto uso quase tudo em flat em termos de equalização. O que eu mexo essencialmente é misturar volumes, ou seja, corta microfone, aumenta na música, aumenta na mistura principal e por aí. E depois nos outputs, aqueles maléficos 3 botões, os 2 pretos e o cinzento, que na altura me deram água pela barba para os perceber. Sim, eles são bastante confusos. Mas pronto, mas é isto. Estava curioso quando tu estiveste a brincar com a borda, achei que tinhas feito alguma coisa um pouco mais e que me desse algumas ideias para eu poder aproveitar. Não há mais. A única coisa que eu queria mesmo fazer era monitorizar, e como isso. Eu ainda gravei um podcast em que monitorizei, atenção, só que depois dá um trabalho imenso a estar a subir e descer o volume quando estou calado a falar, e o slider do main mix, e como isso dá muito trabalho, esquece. Deixa estar, mais voltar assim. Existe malta de outros podcasts mais tiranos que te obrigam a fazer isso. Não vou dizer quais são, mas que te obrigam a fazer isso. Mas pronto, agora nota-se mesmo que nós temos uma semana calminha, não é? Estamos aqui há um quarto de hora a falar sobre rodar botões e coisas para encaixar. Não, mas eu tenho muita coisa para falar. Foi publicado ontem à noite mais um episódio do Ubiports App Development Podcast, que faço com o João Cybership. Tens noção que te enganaste no nome do teu próprio podcast? É possível. Ubiports App Development Audiocast. Audiocast, ok.
Pareceu-me ouvir podcast há bocadinho. É possível, mas... é possível. Continua, meu caro. Mas é pouca experiência, como só fizemos 2 episódios. E o outro foi há 8 meses. Ainda não temos muita experiência a dizer o nome. Foi um episódio dedicado a analisar e conversar sobre as talks e workshops da UbuCon Europe 2019, houve muitas sobre Ubuntu Touch e muitas sobre desenvolvimento de aplicações em Ubuntu Touch, e então basicamente revimos a coisa entre nós dois, eu e o João, e foi essencialmente isso. Temos já uma coisa planeada para o próximo episódio, mas ainda não gravamos, portanto, e ainda temos que alinhar um bocadinho mais os detalhes dessa coisa, mas acho que vai ser muito giro. Ok, parece-me bem. E mais? E por falar em podcasts, tenho visto aí muita recomendação sobre, agora que não se pode gravar podcasts presencialmente com múltiplos anfitriões e convidados, vejo aí recomendações de software e serviços para fazer podcasting à distância, que é uma coisa que a gente não percebe nada. Não temos experiência nenhuma nisso, não é? Nós não percebemos é de gravar no local. Exatamente. No local é que não, é que bolha. Dizemos isso que é uma vez? Eu só me lembro de uma. Ora, gravamos. Duas, se contarmos com o Ubucon, 2 vá. Há 2 Ubucones, tu gravaste uma, mas também foi uma situação super improvisada, quer numa Ubucon, quer na outra, não é? Sim. Portanto. Mas pronto, e então, quais são as tuas considerações sobre isso? Eu vejo muita coisa. Eu primeiro acho que há uma coisa que eu gostava que as pessoas fizessem quando as pessoas não leem termos e serviços, eu gostava que elas não recomendassem serviços. A questão é, quantas pessoas é que tu conheces que leem termos e serviços? Acho que o ponto principal... Eu estou contigo, exatamente. Eu enganei-me, desculpa. Mas eu acho que isto é um bocadinho ao contrário, que é quantas pessoas, não é quem recomenda ou não, porque isto de recomendar ainda há bocado estava a falar sobre isso mesmo, a malta que partilha, então agora por causa do coronavírus, a malta tem naturalmente uma ânsia de partilhar e de se fazer notar e então o lixo que é partilhado a torto e a direito sobre os mais variados temas, e neste momento o tema quente sem dúvida alguma que é o corona, não é? O nosso Covid, o nosso amigo ou inimigo Covid-19, mas quando há a partilha de software de podcasting à distância, quando há partilha de seja lá o que for, as pessoas não leem nada, quanto muito os termos, portanto as pessoas não leem nada de nada. Ler o título até ao fim muitas vezes já é uma vitória. Portanto eu acho, infelizmente é triste, algumas vezes é mais significativo do que outras, mas eu acho que infelizmente é o normal. É a norma de facto, mas não é uma coisa que deveria ser normal. E eu percebo que as pessoas querem ajudar-se umas às outras, mas não estão a ajudar ninguém quando vocês não compreendem exatamente quais são as regras do jogo. Portanto, podem estar a recomendar uma coisa que é profundamente má, e neste caso vejo muita coisa recomendada, por exemplo o Zoom. Não é a pior coisa possível, mas ao que se vê, quem segue os meios ligados à privacidade e direitos digitais na internet, vê que há problemas com o Zoom. Para começar, um serviço que era pequeno podiam ter uma coisa que é um relatório de transparência, que é basicamente publicar coisas como quantos governos e quais governos e quantas vezes é que esses governos pedirão informação sobre os utilizadores. Coisas desse tipo. Depois, coisas como ele recolher dados desnecessários à prestação do serviço, e coisas como não ser claro como é que eles vão utilizar esses dados, e coisas como eles de facto dizerem que não vendem, mas que dão os dados ao Google, por exemplo. É uma coisa que não é propriamente uma coisa boa, e sabendo nós que as pessoas não vão ler, quem está a recomendar devia de facto abster-se de recomendar algo que sabe que as pessoas também não vão informar-se corretamente. E há 2 artigos interessantes, um do Proton Mail e outro da EFF, que falam um bocadinho sobre o que é que acontece quando as pessoas usam o Zoom.
Por exemplo, o Zoom recolhe imensa informação sobre o que é que está a acontecer no computador enquanto vocês o estão a utilizar, que software é que está a correr em background, em foreground, coisas desse tipo. Os administradores do Zoom podem obter as gravações. Há montes de informação e coisas que eles recolhem que são perfeitamente desnecessárias e que basicamente são péssimos para a privacidade. Recomendo que vocês leiam esses artigos e que procurem ainda mais informação, porque informação nunca é pouca, nunca é muito, aliás, e informem-se antes de utilizar o Zoom, porque podem querer continuar a utilizar, tudo bem, mas pelo menos saibam o que é que estão a fazer. Uma escolha informada, não é? Exatamente. Sabes que o tema Zoom preocupa-me de forma acrescida a mim, enquanto pai, porque a minha filha vai começar amanhã, já não é amanhã, parece que é terça-feira, as suas aulas à distância, até porque neste momento, como tu também sabes, certamente tens acompanhado, a questão do Covid-19 está longe de ter um fim previsível, portanto ninguém sabe muito bem durante quanto tempo. Já se está a falar que provavelmente este ano letivo vai ser completamente ou é à distância ou não é. E então estão-se a encontrar soluções. Nós falámos sobre isto na semana passada, sobre também aquilo que foi o trabalho da ANSOL em termos de informação e da comunidade Ubuntu de Portugal. Nesta altura eu tinha, há uns dias fui informado que a minha filha teria que ter uma conta no Zoom para as tais aulas à distância que iriam começar. Olhei para aquilo, eu sempre me consegui desviar o suficiente, sabia a má fama do Zoom, mas sempre me consegui desviar o suficiente para não ter que ir à procura de mais informação, até porque tenho outras prioridades, felizmente. Mas quando surgiu essa opção, eu alertei quem estava detentor da decisão, o professor titular da minha filha, de que havia alternativas que funcionavam tão bem ou melhor e que não careciam de nenhum tipo de preocupação adicional, nomeadamente porque parece que o Zoom é preciso abrir-lhes uma conta, tens que informar o teu e-mail, a pessoa depois tem que te convidar para as sessões, a parte logística, esquecendo tudo o resto, a parte logística não é, e a sugestão que eu dei é a sugestão Jitsi, porque é aquela que nós temos utilizado e que tem funcionado bastante bem, e que é a coisa mais simples do mundo, que é basicamente gerar um link, enviar um link por e-mail ou por outra via, e as pessoas abrem o mesmo link e estão todos no mesmo sítio a falar sobre a mesma coisa. Eu fiquei descansado nesse dia porque o professor titular da minha filha de facto acedeu ao pedido, teve curiosidade e foi ver. Portanto, eu não optei por elogiar as capacidades do Jitsi em vez de estar a tentar denegrir ou rebaixar ou ter um discurso negativo perante o Zoom, até porque tinha ainda pouca informação. É uma atitude prudente e razoável. Sim, que deveria ser a mesma atitude de todos. Então, a única coisa que eu fiz foi, há aqui uma alternativa, será que podemos considerá-la? E depois de alguma conversa que nós tivemos os dois, portanto, de facto, acontece aquilo que acontece com todas as pessoas que olham para o Jitsi a primeira vez, que é, de tão simples que é, até dói, não é? Aquilo é mais fácil que aquilo, é complicado. Tinha ficado tudo certo até à coisa de 1 hora em que eu recebi uma mensagem de que, de facto, as aulas iriam ser feitas no Zoom, e eu fiquei surpreso, e vai-me obrigar amanhã, certamente, a fazer essa pesquisa mais aprofundada e a tentar que as pessoas fiquem, lá está, que façam uma utilização informada. Essencialmente aquilo que eu vejo como cuidado, eu espero que as pessoas tenham um computador afeto apenas ao Zoom, uma coisa que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual, tenho uma VirtualBox onde uso o TeamViewer, por exemplo. Compreendo os riscos que é utilizar o TeamViewer, de vez em quando sou obrigado a fazê-lo. Portanto, aquilo que eu fiz foi, tenho uma máquina virtual que só é ligada para utilizar o TeamViewer e é desligada no momento seguinte. Até porque também não percebo porque é que o TeamViewer precisa de saber tanto da minha vida e do meu PC, se a única coisa que ele vai fazer é uma ligação remota. Mas pronto, mas olha, sim senhor, ainda bem que tu... Eu não queria trazer este tema para aqui, até porque
é um assunto para mim demasiado pessoal para estar a ser abordado aqui, e corro o risco de me deixar influenciar pelas minhas emoções, portanto não me vou alongar mais do que isto. Mas obrigado, Diogo. Isto não é nada combinado, se acreditarem em nós, isto não foi nada combinado, mas ainda bem que trouxeste o assunto Zoom para cima da mesa. E de resto, em relação àquilo que tu falaste sobre o tal software, os milhares, talvez milhares, sim, se olhamos para o mundo inteiro, de recomendações de software e de malta que anda, eu não diria desesperada, mas que está um bocado atrapalhada porque se vê a ter que gravar à distância. Eu próprio tenho um podcast que habitualmente gravo à frente do meu parceiro. Aliás, faz parte da lógica desse podcast, tem ser ter essa presença física, não é? E nós pensámos se iríamos interromper, para não quebrar aqui com a mística um podcast que é gravado depois do almoço, ou durante o almoço, como também acontece. Normalmente acontece apanhar ali o final e depois a sobremesa e o café, mas decidimos que vamos continuar e temos estado a cumprir a meta do semanal, um episódio semanal à sexta-feira, e pronto, e de facto, mas o meu parceiro também não tinha a mínima experiência do que era gravar à distância e as ferramentas, e portanto para ele está a ser, para mim é uma coisa que é natural e é normal, é só deixar de ir almoçar com ele, que é uma coisa que me dá muito prazer, e sentar-me apenas para gravar. Mas por outro lado, do lado de lá, ele está a aprender à brava sobre o que é esta história de ferramentas online, e está, como vai pela minha mão, está a fazer as coisas bem feitas com ferramentas porreiras, e pronto, e está a ter uma boa experiência. Não estamos a deixar de fazer nada por causa disso. Mas pronto, avançamos. Aliás, falámos demasiado nós tivemos já o feedback, por exemplo, de pessoas que estão a usar Jitsi, por exemplo, em aulas. Também já falei foi hoje com um amigo em comum, com o Michael Koutek, que me disse que a universidade em que ele trabalha, em Bratislava, vai testar durante esta semana o Jitsi para aulas. Portanto, nos próximos 2 dias, portanto, já há alguns dias antes do podcast ser publicado, esse teste vai decorrer e depois vão decidir se o vão utilizar ou não. E a própria Rádio Zero resolveu recomendar Jitsi e Mumble, que são ferramentas que a gente usa para gravar, para quem quiser gravar os seus shows, para garantir a continuidade do serviço da Rádio Zero. Portanto, são produtos interessantes e que vale a pena vocês experimentarem. Sim, façam escolhas, acima de tudo façam escolhas informadas. Experimentem as coisas. E não escorreguem na primeira coisa que vos aparece à frente, ou naquela que é mais falada, que nem sempre é a melhor ou a mais segura. Olha, e continuar nas minhas experiências, nas 2 últimas semanas andei a instalar o Ubuntu 20.04. Instalei dois servers, e hoje, numa tentativa de resolver um problema, instalei também um desktop. Portanto, o meu desktop principal cá de casa agora está já a correr 20.04. Estou a gostar. Ainda não noto assim grandes diferenças de performance. As pessoas dizem que há uma grande diferença de performance do GNOME, mas as minhas máquinas são suficientemente poderosas para que não se note. Quem vaza à carteira na hora da aquisição vê-se aflito para encontrar diferenças de performance. Exatamente. Quer dizer, o CPU do núcleo não é assim muito poderoso e só tem 4 cores, mas tem 32 GB de RAM, e então quando estamos a falar assim... Foi no núcleo que instalaste? Sim. Pois eu agora tenho cá um núcleo em casa ad eternum, não é? Hei de precisar dele, mas enquanto a coisa não se resolver ou não tiver um bocadinho mais calma... Terás que o desinfetar à chegada. Por acaso não sei onde é que ele está na garagem. Tenho que ir lá à procura dele. Mas pronto, o desktop devo dizer que está muito bonito. Os ícones não sei se me convencem, mas o resto está muito bonito. Estão muito diferentes os ícones? Eu notei de diferença, eu não te consigo explicar. Acho que estão todos redondos, ou que é assim, uma coisa assim já. Sério? Peço um telefone. Os telefones tendem a ser quadrados. Isto depende, isso também muda, são modas que vão mudando, não é? O tema escuro é espetacular. Outra coisa espetacular é poderes mudar o comportamento do Alt Tab.
o que para mim é fenomenal, ok? Mas por omissão, ou seja, tens lá uma opçãozinha, não tens que instalar aqueles tweaks ou aqueles... Nada. Foi uma coisa que a Canonical introduziu. Isto só está na versão da Canonical, acho eu, que é para simular ao máximo o comportamento do Unity. Foi uma daquelas coisas. Não entrou logo de início, mas eles, acho que foi no 9.04 a primeira versão que teve isso. Tu mudaste o comportamento do teu para quê já agora? Para estar igual ao do Unity, que é muito pior. O Alt Tab, em vez de saltar por exemplo, de Firefox para o terminal, saltar de janela de Firefox em Firefox. Ok, já percebi. E depois não agrupar por aplicação. Ele saltar de janela em janela até chegar eventualmente a outro programa que eu prefiro esse comportamento. O KDE faz isso, acho eu. O KDE talvez, mas o GNOME não faz. Estou agora a pensar, acho que sim. Tenho que ver, não vou ver agora que ainda rebenta alguma coisa, mas... Durante o streaming não dava jeito. Não. Deixa estar quietinho, está muito bem. Não se mexe. Portanto, não instalei com ZFS, que era uma coisa que eu gostava de ter experimentado, mas não tive tempo. Até porque tive um bocadinho sem internet cá em casa. Houve uma avaria qualquer e tive um bocadinho sem internet. E então queria instalar outra VM, mas não dava para instalar as coisas todas como eu queria, e então não tive tempo. Hei de fazer isso, até porque ouvi e li umas coisas interessantes sobre o ZFS on root, e a forma como a Canonical está a usar o ZFS on root. Por exemplo, o que acontece cada vez que tu instalas um pacote é que é feito um snapshot automaticamente, ok? A não ser que tenham passado menos de 20 minutos da última vez que fizeste um snapshot, porque depois de ter-se muitos snapshots acabava por prejudicar a performance. Okay? Mas se passar 20 minutos entre o snapshot anterior, ele faz um snapshot. E para além disso, é uma ideia muito engraçada. E para além disso, eles segregaram a pool em vários datasets diferentes, o que facilita. Se tiveres a repor um snapshot, não precisas repor tudo. Podes repor só um dataset, ok? O que faz com que seja rápido a repor isso. Não é só mudar e passar a usar ZFS, é usar as funcionalidades do ZFS de uma forma inteligente. É isso que estás a tentar passar, certo? Exatamente. Isto fica engraçado. Agora, há umas coisas que ainda faltam. Por exemplo, ainda não há uma ferramenta amigável para o utilizador poder fazer rollback para o snapshot. Okay? É possível, mas ainda tens de fazer uma série de comandos e claro que a maior parte das pessoas não vão saber fazer isto. Aliás, a maior parte, até as pessoas que têm muita experiência com Linux, é provável que não tenham muita experiência com ZFS ou até alguma experiência com ZFS, e portanto é normal que tenham até alguma dificuldade com isso. A Canonical fez uma coisa para simplificar, que é no Groove, quando tu fazes o boot, podes escolher entrar num modo de manutenção e escolher qual é o snapshot em que queres arrancar. O que é fixe. Portanto, se fazer um reboot não for muito chato para ti para fazer esse rollback, aí tens uma solução um bocadinho mais trabalhosa, mas que funciona. O que é engraçado. Não é dramático, até porque normalmente quando dá raio, quando tu queres voltar para trás, fazer um reboot, acho que é o teu problema mais pequenino. Exatamente. Agora imagina quando as ferramentas estiverem todas polidinhas ali, para permitir fazer formas amigáveis e até com ferramentas gráficas, isto vai ser muito, muito engraçado. Concordo. Está bem, mais coisas. Ainda há mais duas coisinhas. Uma que nós não falamos a semana passada, eu tinha alinhado para falar, mas como é difícil interromper o Nuno, até porque é super interessante. Não falei, mas a Canonical tem agora um site para o WSL. Em ubuntu.com/wsl, em que eles explicam para o que é que eles esperam que as pessoas usem o WSL, o que é o Ubuntu no WSL, como instalar o WSL, e tem mais alguns tutoriais de como utilizar aplicações gráficas e tudo isso. Portanto, se tiverem interesse em WSL 1 e 2, passem por lá e tem lá alguns recursos muito, muito interessantes. E para terminar,
Para terminar, a semana passada, o podcast 1 sobre 0 publicou um episódio em que houve uma conversa com o Marco Silva. O Marco Silva é um dos fundadores da comunidade do Ubuntu Portugal, um dos mais antigos. Ele, entretanto, emigrou. E o episódio foi sobre cibersegurança. Se estiverem interessados em cibersegurança e não conhecerem muito sobre o tema, é um bom ponto para começar. Podem aprender coisas, uma boa introdução às bases da cibersegurança para utilizadores normais, não tanto para técnicos. Exatamente, não é o como é que se chama daquele gajo americano, como é que ele se chama? Não é o Security Now, é uma coisa bastante mais abaixo, mais abrangente. Eu gostei de ouvir, achei um discurso levezinho, prático. Não ouvi grandes novidades, honestamente, mas também não era essa a minha intenção. Mas foi bastante agradável, eu gostei bastante de ouvir. Aliás, eu não conheço. Há pessoas que às vezes dizem erradamente, eu tento corrigi-las todas, que eu sou um fundador da comunidade do Ubuntu Portugal, é mentira. Portanto, não é verdade. Eu conheci alguns dos primórdios e tive o prazer de partilhar alguns momentos bons com essas pessoas. Há uma tendência natural dos fundadores da comunidade do Ubuntu emigrarem, quase todos até para o Reino Unido. Portanto, exato. Já não é o primeiro caso, mas o Marco, eu acho que nunca me cruzei com ele, portanto não sabia sequer da sua existência, honestamente. Não é uma dessas pessoas com quem eu já tive o prazer de privar. Mas gostei bastante. Foi um dos primeiros Ubuntu members portugueses. Boa, mas pronto, mas depois a malta imigra e esquece, pá. É uma chatice. Portugal é um país muito acontece a vida, basicamente. Mas tudo bem, portanto nós vamos deixar o link para o episódio, como é óbvio. Exatamente, portanto, nós não temos nenhum problema com a concorrência, aliás a concorrência até é salutar, quantos mais podcasts melhor. Portanto, estamos despachados. Tens mais alguma coisa para dizer, Diogo? Chega por aqui. Agora podes dizer tu, pá. Não tenho, Não, não tenho. A minha vida, basicamente, esta semana foi claramente afetada afetada, não estou a dizer que seja completamente negativo, mas pela a minha capacidade de manter a sanidade mental, não só pela povoação, o povoado que estava à minha casa, mas também pelas necessidades básicas e que eu tenho que assegurar enquanto pai de família, que é coisas básicas como assegurar as compras, assegurar que ninguém se mata cá em casa, assegurar que isto não é um grande problema, especialmente para as crianças, porque não percebem nada e convém isso, e ainda assim manter alguma sanidade mental, porque duas crianças confinadas dentro de uma casa dia após dia não lhes faz bem nem a elas, nem a quem as rodeia, porque elas não têm filtro, não têm limites e são muito, muito exigentes. Portanto, eu esta semana tive muito pouco, tentei do pouco tempo livre que ia tendo tirar a ferrugem à minha impressora 3D, portanto a imprimir umas coisas que já não fazia há muito tempo, mas mais do que isso honestamente não, é esperar pela evolução diária dos números de casos em Portugal para saber se estamos bem ou mal, se devemos ficar muito preocupados ou não, porque depois tenho a minha família, os meus pais estão bastante longe e o meu pai principalmente tem uma situação em que tem os fatores de risco, não é os fatores de risco, mas bate naqueles grupos todos, naquelas condições dos grupos de risco, portanto eu preciso de sentir que ele está a tomar juizinho e se quer não vou contagiar o episódio com isso, mas quer não ocupou grande parte da minha disponibilidade mental esta semana, além do meu trabalho normal, pronto, que tem que ser feito e que tenho a sorte de ter uma atividade profissional que me permite continuar a desenvolvê-la calmamente, sem estas situações de ir para casa, não ir para casa, desde que haja internet está tudo bem, que é uma coisa que também esta semana houve pessoal que sentiu os provedores de internet e efetivamente a falharem. A malta está em casa, parece que eu tinha noção que a malta via mais filmes no trabalho, ia mais ao Facebook no trabalho, mas parece que em casa a coisa está a ser ainda mais mifrada. De resto, tive na segunda-feira passada no Conversas Livres, o podcast, videocast, stream, não sei muito bem como é que é de definir aquilo, porque há de ser sempre um podcast, mas pronto, mas aquilo efetivamente tem vídeo, com o Pedro Silva,
com o João Jota e o André, estivemos a falar um bocadinho sobre trabalho remoto, sobre não só sobre rotinas diárias, sobre ferramentas, sobre metodologia. Foi uma sugestão que foi feita por, acho que até fui eu mesmo que sugeri, já não me lembro, aquilo foi, a conversa foi surgindo e então eu disse, olha, era fixe fazeres aí uma coisa, acho que foi mais ou menos assim que aconteceu. E sim, foi assim uma coisa muito espontânea, muito natural, no grupo Telegram do Linux Tech. Exatamente, e depois aquilo fez ricochete e o André acabou por me lançar o desafio a mim e ao Pedro Silva, porque somos dois trabalhadores remotos e pronto, e naturalmente temos experiência que, ou seja, para mim trabalhar em casa remotamente não é ir para as redes sociais, como eu vi muitas pessoas que sigo a fazerem uma fotografia a dizer, hoje o meu trabalho é aqui. Eu faço parte daquelas pessoas em que para mim trabalhar remotamente é só mais um dia. Portanto não faço disso história, mas acreditamos, pelo menos eu acredito nisso e o balanço que nós fizemos foi um bocado esse, que aquela hora e qualquer coisa que tivemos ali a falar que tenha de alguma maneira ajudado as pessoas que não, para quem o trabalho remoto não é tão natural quanto é para nós. E pronto, exatamente. Portanto, vejam ou ouçam o Conversas Livres, já está publicado e vai ter link também. E basicamente foi isto, não tenho muito mais a acrescentar àquilo que tu disseste, e ainda bem que tinhas aqui uma agenda cheia e que de temas que me dizem respeito, nem sempre acontece, mas são temas bastante agradáveis e que me fizeram dar o meu parecer sobre quase tudo. Olha, vamos fazer só aqui uma sessão de tiro rápido às notícias. Bora. A primeira que foi cancelada a Ubuntu Party de Paris, ela ia realizar-se de 8 a 10 de maio, ela realiza-se de 6 em 6 meses, por volta da release do Ubuntu, ou quando eles conseguem o mais perto possível e eles conseguem a disponibilização do local. Portanto, esta release não vai haver a festa do costume, em que eu já tive uma ou duas vezes pelo menos. Há aqui umas notícias do ePorts também. A primeira é que um developer da comunidade XDA Developers anunciou que está a trabalhar num port do Ubuntu Touch para Redmi Note 7. A maior parte das coisas ainda não estão a funcionar, mas já arranca, já há aplicações, já tem Wi-Fi, quase tudo o resto não funciona. Ok, mas é um começo, é por isso que tem que ser. É assim que começa quase sempre. Os portos começam quase sempre por essas coisas, e estas são as coisas que normalmente funcionam mais rapidamente. Mas pronto, é bom ver a surgir mais pessoas e pessoas ligadas a comunidades com experiência neste tipo de coisas a trabalhar, a fazer ports, até porque ele, por exemplo, mantém ports de lineage para múltiplos dispositivos Motorola. Decorreu também o Ubuntu Touch Q&A 72 com algumas novidades sobre a fundação do ePorts. Há um novo patrocinador Gold, a Vola. A Vola é uma empresa que está a desenvolver um telefone e um sistema operativo, é uma empresa alemã. O sistema operativo é focado em privacidade e o telemóvel também é focado em privacidade. Mas a Vola faz hardware e software? Exatamente, faz as duas coisas. Okay. Além deste patrocínio Gold, há um acordo em que a Vola irá vender telefones com Ubuntu Touch pré-instalado, além do seu próprio sistema operativo, e o instalador do ePorts irá disponibilizar também a possibilidade de instalar o sistema operativo deles. Faz sentido. É algo que se está a procurar há algum tempo, que é o instalador do ePorts ser utilizado por outros sistemas operativos, porque é muito, muito difícil instalar outros sistemas operativos em smartphones, e assim sendo é mais um passo em frente da comunidade do ePorts. Aliás, assim até pode obter mais contribuições de outras pessoas, de outras comunidades para o instalador. Outra novidade da Fundação é que já tem conta bancária disponível, os dados já foram publicados no Twitter. Em breve irá haver um post no blog com os detalhes técnicos de como poder fazer doações e obter benefícios fiscais. Portanto, que se alguém estiver interessado, algum milionário que se dedica à patronagem, portanto, pode estar atento.
Portes, também há novidades sobre portes. O PinePhone tem melhorias na qualidade de som das chamadas, o Bluetooth já funciona, o LED acende e apaga quando estás a carregar o telemóvel e desliga quando está carregado, o vibrador do telefone, quando nós recebemos notificações ou acontece um evento que despleta a vibração, já está a funcionar. Alguns dos sensores, como o acelerómetro e o giroscópio, também já estão a funcionar. Portanto, há avanços claros no porta do PinePhone. Novidades também, o porta do Nexus 6P, que está a ser feito pelo Florian, já está quase tudo a funcionar. Falta a câmara, o áudio e as chamadas. Portanto, claramente ainda não está pronto, mas está a avançar e avançou um bom passo, porque é um porte muito recente. Importante também, Alio 9, que é a versão de Alio que suporta Android 9, também está a avançar a um bom ritmo. É provável que haja novidades super interessantes muito em breve. E notícias? Estamos feitos. Está despachada, não é? Foi um tirinho, isto foi tudo, telegrama e tal, sim. Mas está feito, assim é que é. Ora, passamos então para a nossa secção habitual da agenda. Exatamente. Que cheira-me que nos próximos tempos vai ser uma agenda muito árida. De atividades online, talvez. Era aí que eu queria chegar. Ora, neste momento, e até é um risco anunciar, seja o que for em termos de eventos, porque a maior parte dos eventos que nós possamos ir, ainda os corajosos que ainda não cancelaram, a probabilidade de cancelar é grande. Nós fizemos, aliás, tu estiveste lá também, nós, Comunidade do Mundo de Portugal, fizemos o último encontro físico, pelo menos nos próximos tempos, porque também não somos nenhuns estúpidos, é mesmo esse o termo, e fizemos o último encontro físico no mês passado. Não foi o mês passado, é este mês, não é? Portanto, foi o mês de março. Sim, já foi neste mês. Para mim foi mesmo a última coisa que eu fiz, o último evento social, porque eu no dia seguinte tranquei-me em casa com as minhas filhas e o meu isolamento começou nessa sexta-feira. Agora, a ideia que se passa é, das duas uma, ou nós fazemos umas férias e quando isto tudo acalmar, se tivermos ainda cabeça para isso, retomamos novamente os encontros, ou então, e é uma coisa que está a ser equacionada, é nós fazemos encontros que sejam online. Não sei até que ponto é que isso tem algum interesse ou não. Uma vez que nós online estamos grande parte do tempo, a diferença seria que àquela hora estaríamos tendencialmente mais disponíveis para podermos conviver, sendo que lá está, um dos propósitos dos encontros é exatamente o convívio em pessoa, in loco, em que as pessoas podem de facto interagir, podem beber uma cerveja, comer um hambúrguer, aquela coisa normal. Lá está, grande parte das coisas que acontecem em termos dos fenómenos sociais em Portugal, e não só, mas em Portugal, que é o que nos diz respeito, acontecem à volta de uma mesa, a comer alguma coisa ou a beber alguma coisa. Eu se fizermos um encontro online, não estou a ver lógica em estar a beber uma cerveja, até porque não faz parte das minhas compras básicas e não tenho cerveja em casa. Mas eu faço, eu por acaso tenho agora cerveja em casa, mas eu, por exemplo, na Bélgica tinha tanta cerveja que eu não tinha espaço em casa para guardar, e por exemplo o nosso amigo em comum, Carlos, ele chegou a guardar cerveja minha na casa dele. Que horror! Isso é porque dias pouco, pá. E depois a cena é que eu quando fui para lá, eu bebi alguma cerveja socialmente, mas quando fui para lá eu quase que deixei de beber cerveja, e então a minha cerveja durava muito tempo. Ok, está bem. Mas olha, eu acho que é importante manter atividades, até porque é importante fazer coisas divertidas para manter a moral das pessoas. Eu este fim de semana estava alguém a falar no Telegram, já não sei sobre o quê, no sábado à tarde, eu sugeri uma coisa, mas ninguém me deu ouvidos, ninguém leu o que eu escrevi provavelmente, que era jogarmos todos um bocadinho de Super Tux Kart, mas... eu vi isso, sim. Olha, então ignoraste mesmo. Obrigado. Não ignorei, mas não tinha a minha cabeça no outro lado, portanto li aquilo como li milhentas outras coisas e não reagi porque não reagi a nenhuma das outras também. Já nem sei o que é que ontem à tarde estive aqui a tratar de burocracias em casa. Tinha papelada para tratar e não sei o quê. Estava.
mas ninguém me ligou por vídeo. Eu acho que era engraçado fazer um jogo com toda a gente ligado via Mumble e toda a gente a conversar e chamar nomes uns aos outros. E quem diz isso diz outras coisas também. Acho que é assim, nós quer queiramos, quer não, nesta altura estamos a ser privados de uma série de contactos pessoais que habitualmente temos, muitas vezes sem darmos conta. Seja porque vamos trabalhar, seja porque vamos ao ginásio, seja lá onde for, e por muito que tu consigas treinar em casa, se quiseres, por muito que tu consigas pegar no telefone e telefonar a alguém, há coisas que são diferentes. Eu vejo isso cá em casa, espero que a minha mulher não se chateie comigo por eu estar aqui a expor alguns dos seus hábitos, mas eu assisti a uma coisa que era uma coisa que não acontecia cá em casa, que era fazerem-se videochamadas, e eu vejo a minha mulher de vez em quando pega no telefone para fazer uma videochamada com uma amiga, com uma colega de trabalho ou com alguém, porque existe essa necessidade de alguma socialização exatamente. E ver a cara dos outros é importante. Se calhar até fazer um bocadinho ao contrário também o nosso papel enquanto comunidade, e a palavra comunidade acho que nunca fez tanto sentido como agora, porque temos que de facto globalmente, e agora não estou a falar especificamente da comunidade Ubuntu, estou a falar de comunidade em termos mais gerais, mas talvez fosse interessante, e isso também tem-me feito pensar um bocadinho. Confesso que tenho outras prioridades em cima dessa, mas de vez em quando também me ocorre, e até que ponto é que não seria vantajoso duas coisas. Uma é exatamente isso, manter as rotinas e manter os encontros e fazer aqui algumas atividades, mas eventualmente fazer mais atividades, até aproveitar que as pessoas perdem menos tempo a deslocarem-se para o trabalho, aquelas que têm essa sorte, para poder desenvolver outro tipo de tarefas. Há coisas que eu lembro, por exemplo, aquela conversa da aplicação do cartão de cidadão e de outras questões bastante concretas e que nos dizem respeito a nós, e nomeadamente a questão do cartão de cidadão. Se nós vamos começar a passar mais tempo em casa e a tratar de mais assuntos à distância, que torna-se ainda mais urgente que seja resolvida. Portanto, até que ponto é que nós não poderíamos pensar até num outro contexto? Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que, como está em casa, põe as séries em dia, ou põe a leitura em dia, ou que era o que eu estava a dizer, não sei quando. Estava um amigo meu a falar sobre isso. Agora em casa é que é e tal. Eu assim, pois é, em casa. Eu tinha um plano este fim de semana que era arrumar aqui 3 gavetas que tenho no meu escritório. 3 gavetas, não é um plano muito ambicioso. E não consegui fazê-lo. Portanto, quem diz isso é porque não tem putos em casa a correr para trás e para a frente, e nós também com a necessidade de que as nossas crianças tenham a melhor experiência possível no meio disto tudo, dentro das limitações. Portanto, eu não sou a pessoa que de repente fica com muito mais disponibilidade, porque a minha disponibilidade reduziu drasticamente com esta história do ficar em casa. Mas há pessoas que estão exatamente no lado oposto e que não têm o que fazer, ou que têm uma necessidade maior de socializar e conviver. Há quem vive sozinho, não é? Pois é exatamente essas pessoas que eu me estou a referir. E se calhar para essas podia ser vantajoso até arranjar o que fazer. Aliás, até mesmo quem vive acompanhado às vezes tem que se isolar um bocadinho dessa companhia de casa e ter momentos para si próprio. Mas pronto, sim, lá está. As pessoas têm que pensar que a partir de agora e durante tempo indeterminado vamos ter que viver de forma diferente. E vamos ter que fazer coisas de forma diferente. Mas diz. Mas se quiseres fazer atividades com as tuas filhas, ou principalmente com a mais velha, eu estou aqui a ver um bundle do Humble Bundle muito fixe. Continua, estás aí bem. O Coding Starter Kit, que tem livros sobre Scratch. Scratch é uma linguagem de programação visual, muito fácil, desenhada para crianças, e em que as crianças podem fazer coisas como criar pequenos joguinhos, automatizar robôs muito simples e coisas desse tipo. E está aqui uma série de documentos engraçados para quem está numa situação dessas e quer aproveitar e ensinar aos filhos uma competência importante. Para além disso, estou aqui a ver também Beginner Guide to Circuits, Learn Robotics with Raspberry Pi, JavaScript for Kids. E há aqui uma série de... E depois entra aqui mais em coisas um bocadinho mais avançadas, Coding with Minecraft, que é um jogo. Portanto, os miúdos gostam muito de criar coisas no Minecraft, portanto pode ser também interessante. Depois Python for Kids, matemática com Python, invent your own computer games with Python. Coisas muito, muito engraçadas. Code a Space Adventure Game, Mission Python. Muito fixe. Link nas notas do episódio, contribuições para o PUP.
Exatamente, podem pagar o quanto vocês quiserem e escolher até quanto é que contribuem nesse preço para o PUP. E de resto, acho que estamos a chegar ao fim. Resta dizer que este episódio, como todos os outros, passa na Rádio Zero às 22h03 às quintas-feiras. E por mim é tudo, e até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio, ainda de quarentena, ou de isolamento social, ou profilático, ou o que queiram chamar. Até à próxima. Até à próxima.